noite aos queridos e amados irmãos. Queremos saudar e cumprimentar a toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os Salmos de número 46, versículo de número 10 e 11, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Convido a todos os irmãos que se fazem presente neste momento, que está nos acompanhando pela live, a aquietar os vossos corações, a voltar os seus pensamentos, os nossos pensamentos para este culto este que é devido somente ao nosso Deus. Para isto, convido ao nosso irmão João, que esteja dirigindo a Deus uma oração, pedindo a Ele que nos ajude, que tudo que acontecer neste culto seja unicamente e exclusivamente para a honra e para a glória do nosso Deus. Oremos. Glorioso Deus, Deus Altíssimo, Deus de infinita misericórdia, infinita graça e bondade, Senhor. Amém, Jesus. Tu direciona as nossas vidas, Senhor. Tu tens o caminho, Senhor, de cada um. Deus, que este culto seja direcionado para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo nome, Verdade, Senhor. Senhor. Que nós possamos ser enriquecidos, Senhor, cada vez mais com este momento, Senhor, pois estamos na tua presença, Senhor, para dedicar a ti todo o louvor e toda a adoração. Grandioso Deus, direciona, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor, segundo a tua vontade, segundo os teus preceitos, Senhor. Direciona, Senhor, o dirigente desta noite, Senhor, dirige o pastor, Senhor, segundo a tua vontade, para que todos saiam segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. É o que eu te peço no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos muito felizes, porque mais um dia de vida o Senhor nos concede. Somente isso para nós já seria motivo de sermos muito gratos e estarmos muito felizes, por todos os benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Para isso, com muita alegria, vamos entoar o hino de número 49 do nosso inário, sempre vencendo, porque com Jesus nós somos mais do que vencedores. Hino de número 49 do nosso inário. Supremo
que me permitas nunca, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Aleluia! Louvado, exaltado e glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a amada igreja a estar abrindo as suas Bíblias em Salmos de número 139, 138, Salmo 138. Faremos a leitura de todo este salmo de forma alternada. Convido a amada igreja a se colocar de pé, aqueles irmãos que puderem. Salmo de número 138. Graças a Deus por sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes, e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos eles conhecem de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará por dele. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos todos, em uma só voz, ler os versículos de número 1 e 2. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. E é com esse sentimento, meus amados, é com esse desejo em nossos corações, é que nós estamos aqui essa noite, para render graças ao Senhor, porque Ele é digno, por todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida, né, de todos, né, de uma forma geral. Nesse momento, eu vou convidar o nosso irmão Fábio, que esteja novamente dirigindo a Deus uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Meu Deus, te agradecemos, ó Deus, por este culto, ó Pai, que, ó Pai, ofertamos a Ti, ó Deus. Deus, só o Senhor, ó Pai, é digno de todo louvor e de toda adoração. É verdade. Muito obrigado, Pai, pelo Teu povo reunido, ó Pai. Possamos, ó Pai, cantar louvores a Ti, ó Pai, com todo o nosso coração, ó Pai, rendendo, ó Pai, sempre graças ao Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, Senhor. Hoje para nós é um motivo de muita alegria, porque teremos a ordenação, né, de 2 diáconos. Também teremos a celebração dos sacramentos, né, as ordenanças instituídas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o batismo e a ceia do Senhor, né? Sacramentos esses instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né, como um memorial, para que a gente nunca se esqueça, né, do sacrifício feito ali na cruz do Calvário em favor de nós pecadores. Neste momento nós estaremos ainda abrindo as nossas Bíblias em Isaías capítulo 55. Isaías 55, os versículos de número 7. Isaías 55, os versículos de número 7. Vamos ler novamente em uma só voz, Isaías 55, o versículo de número 7. Amém? Deixe o perverso o seu caminho, o inimigo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Aí no versículo de número 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O de número 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Nesse momento, meus queridos, nós teremos alguns minutos de oração silenciosa, que você possa neste momento estar curvando a sua cabeça, confessando ao nosso Senhor, ao nosso Deus, pedindo a Ele perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, como acabamos de ler. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós sabemos que quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e pedimos perdão, né, o nosso Senhor, Ele é rico em nos perdoar. Oremos. Convido o presbítero José Eupídio, esteja quebrando o silêncio e fazendo oração, pedindo perdão ao nosso Deus pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Na tua presença, ó Pai celestial, nós nos encontramos nesse momento para confessarmos a Deus bendito a Ti, aquilo que nós temos feito, ó Pai Santo, que não tem te agradado. E justificamos, ó Pai, que perdoe, Senhor, as nossas faltas, perdoe, Senhor, as nossas iniquidades, perdoe, Senhor, os nossos pecados, para que nós possamos, ó Deus bendito, estarmos, ó Pai, sempre pronto, ó Deus, do Senhor, para ouvir a tua voz. Queremos também pedir, ó Pai, que continue, ó Deus, abençoando, ó Pai, cada irmão que nós nessa noite, que nós possamos, ó Deus bendito, aprender mais e mais a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém.
Neste momento, estaremos entoando o hino de número 177 do nosso hinário, firme nas promessas. Quando estivermos entoando este hino, o momento é oportuno para aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e as ofertas. Hino de número 177 do nosso hinário. Vive nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor. Vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Está orando, agradecendo assim os dízimos e as ofertas. Oremos. Gratidão a Deus pelo privilégio de estar na tua casa para louvar e bendizer. Obrigado, Jesus. Agradecendo a Deus pelo privilégio de estar contribuindo com a sua obra, Oh, meu Pai. das ofertas. É verdade. Então, Senhor, que seja abençoando, Pai, que esse dia possa ser usado, Deus, com clareza, Deus, que esse dia possa ser bem ministrado, Pai. Pai, para a glória de Agradecendo Deus. por tudo, a Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Jerusalém, do Rio Azul. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Neste momento, teremos a divisão para o culto infantil. Convido nossa irmã Keila, que esteja se colocando de pé, pedindo a Deus que esteja também abençoando o culto infantil, um culto apropriado na linguagem das nossas crianças. Oremos. Obrigado, Jesus. É verdade. Nós te recebemos o presente, Senhor, de poder adorar o teu nome, de poder exaltar, Senhor. Nós colocamos as tuas mãos agora, Senhor, no culto das crianças, a linguagem delas. Que o Senhor possa falar o coração das crianças, Senhor Deus. Que o Senhor venha edificar o papai, para que ela possa sair daqui mais amadurecida ainda, ó Deus. Nós vamos pela direção das suas mãos, utilizar a palavra através dela. Colocamos todo esse culto, ó Deus, toda a nossa oração aos pés do Senhor, que o Senhor receba, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. As crianças estão com oportunidade. Neste momento, convido o pastor dessa igreja, que estará com oportunidade para trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria, né? Estarmos aqui, podendo glorificar e adorar o nosso Deus. E também, hoje é um momento, né, especial para alguns queridos irmãos aqui da nossa igreja, que serão ordenados diáconos nessa noite. Também o batismo do pequeno Eliseu, que estará também fazendo parte dessa festividade. É festa, meus irmãos, no mundo espiritual. A igreja está ganhando, a igreja progride, a igreja cresce, a igreja é dinâmica. Por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso nós vemos a igreja crescendo, se fortalecendo. Por quê? Porque cada dia que passa, meus irmãos, a volta de Jesus se aproxima e a igreja precisa estar se organizando, se preparando para aquele grande dia. Por isso, muito boa noite a cada um dos queridos irmãos que estão aqui, para privilegiar, né, esse culto. Também os queridos que serão ordenados, né? Estava aqui o Rafael, está aqui a sua esposa. Rafael estava aqui agora, saiu, né? Está aqui o querido irmão aqui atrás também, que está nos visitando, né? Quero dar boa noite a todos os visitantes, a todos os irmãos que vieram aqui nos ajudar nesse momento tão maravilhoso. Como hoje, meus queridos, é um momento em que nós vamos trazer para a igreja, né, mais 2 irmãos para o oficialato na igreja, para cooperar com o trabalho da igreja, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra em cima desse tema, desse propósito. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Cumprimentar também os queridos que estão na live, estão nos assistindo pela internet. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. E a graça foi concedida a cada um de nós, à proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou partido o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa na tua casa. Agora, Senhor, nos instrui por meio da tua palavra. Que cada um de nós aqui, ó Pai, possamos ser exercitados por ela, possamos ser iluminados pelo teu Santo Espírito. Que em nome de Jesus, o Senhor não permita que ninguém saia daqui da maneira que entrou, mas saia, ó Deus, alegre, ó Deus, esperançoso, fortalecido por causa da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Carta aos Efésios, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, escreve uma carta para esta igreja, a igreja aos Efésios. Ficava na cidade de Éfeso, uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, com 300 mil habitantes. Nessa cidade tinha uma igreja cristã lá. Como Belo Horizonte tem 2 milhões e meio de habitantes, né? Vamos arredondar para 3. Tem uma igreja presbiteriana no bairro Diamante, na cidade de Belo Horizonte. Vamos imaginar que Paulo manda uma carta para a nossa igreja. Agora vamos transferir há 2 mil anos atrás para uma carta para a igreja de Éfeso, numa metrópole, que era a cidade de Éfeso. Paulo escreve essa carta para a igreja, meus queridos, para essa igreja, porque Paulo queria mostrar para essa igreja a importância de Cristo para a formação da igreja. Então Paulo, ele vai dividir essa carta, ou vai mostrar para esses irmãos da igreja de Éfeso 3 coisas importantes nessa carta. Primeiro ele vai mostrar quem nós somos em Cristo. Depois ele vai mostrar o que temos por causa do nosso relacionamento com Jesus Cristo. E depois ele vai nos mostrar também como usar o que Cristo deu para a igreja. E é aqui que eu queria chamar a sua atenção. Como igreja, meus irmãos, nós não reunimos aqui à toa. Nós não reunimos aqui, meus irmãos, por acaso. Tem uma finalidade de nós nos reunirmos aqui. Assim como a igreja se reunia na cidade de Éfeso, Paulo também estava trazendo para aquela igreja uma conscientização sobre o seu papel naquela cidade. A igreja se reunindo em Éfeso, uma cidade muito grande, uma cidade pagã ou idólatra, uma cidade que a igreja de Éfeso estava começando um trabalho ali, em um lugar que tinha 300 mil pessoas. Paulo estava querendo trazer uma direção para aquela igreja e mostrar para cada um daqueles membros da igreja de Efésios que eles tinham um papel importante no desenvolvimento da igreja. E eu quero trazer para nós nessa noite, mostrar para você que está aqui nessa noite, que você que veio da sua casa, privilegiar os irmãos que vão ser ordenados nessa noite, que você tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da igreja. E qual é esse papel? É um papel dado por Jesus Cristo, que são os dons que Jesus Cristo derramou em cada um dos seus servos na igreja para uma finalidade. Por isso, como tema, eu gostaria de trazer para os irmãos o tema: a noiva tem presentes para usar. A noiva tem presentes para usar. A noiva de Cristo, a igreja. Quantos irmãos aqui são casados? Levanta a mão aí. Eu tenho certeza, não vou dizer 100%, mas que antes de você casar, você recebeu um monte de presentes. Os amigos deram presentes, os parentes deram presentes, as pessoas próximas deram presentes, e você, depois que casou, o que você fez com esses presentes? Usou. A mesma coisa Jesus com a sua noiva também derramou presentes, ou distribuiu presentes para a sua noiva. Só que esses presentes nós podemos considerar hoje como sendo dons, talentos, que são muito mais preciosos que coisas materiais. Jesus dispersou sobre a igreja esses talentos, para quê? Para que a igreja se desenvolvesse no lugar onde ela estava.
se desenvolvesse e crescesse no lugar onde ela estava localizada. Então pode ter certeza que você que está aqui nessa noite, você tem um talento que foi dado pelo Senhor para você usar na igreja. Tenho não, pastor? Tenho não. Não tenho. Mas o que eu sei fazer, pastor, é cuidar lá de casa, do meu marido, dos afazeres do lar. Você está enganado, meu querido, viu? Você tem um talento que o Senhor derramou sobre você para usar na igreja, com certeza. E você é muito importante no corpo. Você é muito importante no desenvolvimento dessa igreja. O que acontece é que o inimigo vem nas nossas mentes e diz: você não tem chance, você não pode, você não tem nenhum talento, por que você está indo na igreja? Sai daí, fique em casa, para de servir a Deus. E ele é o que, meus irmãos? Jesus chamou o diabo de quê? De mentiroso, pai da mentira. Para de acreditar no diabo, irmão. Ele está mentindo para você. Você tem talento sim. Você recebeu do Senhor dons e bênçãos para ser usado na igreja. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite o que Paulo nos ensina sobre o que Jesus fez pela igreja para ela ter esses talentos e dons. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse texto que nós lemos. Primeira coisa que Paulo nos ensina sobre o que Jesus fez pela igreja. Primeiro, ele deu talento para cada um de nós. Primeira coisa que Jesus fez sobre a igreja: cada um de nós recebeu um presente de Jesus. Olha aí o verso 7 e o verso 8. E a graça foi concedida a quase todo mundo. Está escrito aí assim? E a graça foi concedida a 10% da igreja. O que está escrito aí? A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nossa, meus irmãos, que coisa bonita nessa noite, eu poder olhar para tanta gente talentosa, tanta gente abençoada, tanta gente que recebeu de Deus alguma coisa para fazer para Ele. É você aqui nessa noite, é você que está aqui. Você é um talento nas mãos do Senhor, você é um talento para a igreja, você é uma bênção para a igreja. O Senhor derramou dom na sua vida, creia nisso. Por isso, meus irmãos, a ideia do apóstolo Paulo nesse texto, ele está usando o Salmo 68. Quando Paulo escreve esse texto, ele pensa em alguns versículos no Salmo 68. O que é que o Salmo 68 fala? O Salmo 68 fala de um rei que enfrentou uma outra nação. Por causa da sua nação, ele enfrentou uma outra nação inimiga. Ele venceu essa nação, tomou todos os despojos dessa nação, e esse rei veio trazendo todos os despojos, tudo aquilo que ele conquistou da outra nação, e deu para o seu povo. Essa é a ideia de Paulo aqui. Ele está pensando no Salmo 68, que mostra um rei que depois de vencer uma grande batalha, pegou tudo aquilo que ele ganhou da outra nação, que ele tomou e deu para o seu povo. Que é isso que Jesus fez. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, e não foi só isso não, meus irmãos. Pegou tudo aquilo que era necessário para a igreja caminhar e deu para ela. E tudo que a igreja tem é resultado da obra de Jesus na cruz. Por isso que 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro está dizendo aqui: cada um sirva na igreja, ajude uns aos outros, como bons dispenseiros. É aquela pessoa que não esconde o talento, mas que tem um talento e demonstra. A igreja está precisando de algo naquela área, e eu sei mexer, vou me oferecer. Pastor, posso ir ajudar naquela área ali? Eu sei mexer. Aquela área ali, pastor, eu sei, eu posso ir lá. Dispenseiro, aquele que não guarda o dom para ele, não guarda o talento para ele, esconde.
Quando chega na igreja, às vezes faz de tudo para não ser notado. É um dispenseiro da graça de Deus, meus queridos. Cada um de nós, segundo esse texto que nós lemos, recebeu o dom de Deus e em certa medida. Olha que interessante. O texto diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que significa? Paulo está dizendo que os dons que foram dispensados para a igreja não foi para um se achar melhor que o outro, mas foi para um depender do outro. Ah, meus irmãos, eu dependo do talento da dona Lídia, eu dependo do talento da Keila, e a Keila depende do talento da Raquel, e a Raquel depende do talento do Zé Elpídio, e o Zé Elpídio depende do talento do Rafael. E assim nós vamos nos unindo nessa caminhada, tornando o corpo um só, porque nós precisamos uns dos outros na hora de dispensar os dons e talentos. Não tem ninguém melhor aqui, não tem ninguém se destacando aqui. O melhor aqui é Cristo. O melhor aqui é Jesus. É Ele que nos deu os talentos para nós fazermos o quê? Nos unir, nos juntarmos, e naquilo que eu sou fraco, a Lília é mais forte, e naquilo que a Lília é mais fraca, a Anabela é mais forte, e nós vamos juntos, formando o corpo de Cristo, e vencendo em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, o primeiro ensino de Paulo para nós é que cada um de nós recebeu um presente de Jesus. Segundo ponto, o que Paulo nos ensina sobre o que Jesus fez pela igreja é que esses presentes ou esses dons vieram por meio de muito sofrimento. Ah, meus queridos, é algo que nós não percebemos. Quem é o pai aqui que às vezes, diante do pedido de um filho, às vezes não podendo dar aquele recurso para o filho, mas se desdobra, faz de tudo para atender a necessidade do filho, e diz: eu não posso, mas eu vou fazer alguma coisa, porque eu amo esse meu filho, eu quero dar algo para o meu filho. Meus irmãos, o verso 9 diz assim: ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Esse versículo quer dizer que o Jesus que te deu dons e talentos veio lá da eternidade. Ele é Deus, mas se revestiu de homem, ele se humilhou. Ele veio e se tornou como nós. Isso se chama estado de humilhação. Jesus, como Deus, não precisava fazer isso. Mas por que ele fez isso, meus irmãos? Para mostrar, meus queridos, que não há na igreja nenhum melhor que o outro. Como eu já falei aqui, se Jesus se humilhou para que nós tivéssemos dom, para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros, quanto mais você não pode se humilhar, se rebaixar e baixar sua guarda para poder ajudar o outro também. O exemplo de Jesus é exemplo para nós. O que Jesus fez, se tornando homem ou se humilhando, é exemplo para a igreja, na dispensação dos dons, se humilhando e se tornando dependente um do outro. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 9, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Está aqui um segredo para a igreja que o Senhor Jesus nos ensina. Se você quer ser exaltado, primeiro você tem que ser humilhado. Jesus se humilhou para ser exaltado. E os dons, meus queridos, aqui na igreja, é uma forma de nós mostrarmos para o irmão quanto ele é importante para nós. E muitas vezes, nós precisamos fazer isso de uma forma a se humilhar para o outro irmão.
Às vezes é difícil, dependendo da igreja, do contexto financeiro da igreja. Alguém muito rico, bem sucedido, entender qual o seu papel realmente numa igreja. E às vezes, dependendo da condição financeira, e isso aconteceu em Tiago, carta de Tiago fala sobre isso. Gente rica sendo bem tratada na igreja e os pobres sendo esquecidos. Meus irmãos, mas Paulo está dizendo aqui, tanto o milionário quanto o pobre tem o mesmo valor na igreja, e o dom foi derramado sobre cada um para a utilidade um dos outros, para a igreja desenvolver, para a igreja caminhar. Não importa a sua posição financeira, na igreja você é igual à pessoa mais pobre aqui. E a pessoa mais pobre depende de você que é rico. E você que é rico depende da pessoa que é pobre que está aqui. Para quê? Para o ajuste perfeito do corpo de Cristo e para o desenvolvimento saudável da igreja. Terceiro ponto, meus irmãos, o que Paulo nos ensina sobre o que Jesus fez pela igreja. Paulo ensina que esses presentes são para equipar a comunidade. Os presentes que a igreja recebeu é para equipar a comunidade, versos 10 e 11. Aquele que desceu, ou seja, o Jesus que se humilhou, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Jesus recebe toda a autoridade para dar talentos à igreja e assim coordenar a igreja, ajustar a igreja debaixo de uma hierarquia. Então, meus queridos, uns foram chamados para ser pastores, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para ser mestres, mas tudo isso, meus irmãos, é apenas um exemplo para mostrar o que é necessário para a igreja, ali na localidade onde ela está, para ela desenvolver, para ela crescer. Ela precisa de talentos, e esses talentos precisam se ajustar. Então uma igreja ela vai caminhar bem, vai progredir, vai desenvolver, quando a sua hierarquia está funcionando plenamente com saúde. Cada área aqui na igreja é necessária, cada um dos irmãos com seu talento são necessários, mas existem hierarquias. Você é necessário na sua área, você é importante aqui na igreja com o que você faz, mas não passe por cima daquele que tem outra área, que faz uma outra coisa na igreja. A ideia de Paulo é que a dispensação dos dons ajusta a igreja, não desajusta a igreja. A dispensação dos dons une a igreja e não afasta um dos outros. A dispensação dos dons faz a igreja ser homogênea e não uma igreja dividida. Por isso que o verso 10 diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, a cada crente é dado um dom de graça para que ele, por sua ajuda mútua, possa usar o seu talento para ajustar-se uns com os outros. E tudo é dado como parece melhor que Cristo concede a cada um. São exemplos de Cristo, são exemplos do comportamento de Cristo para cada um de nós. Cristo se humilhou, Cristo se tornou servo, Cristo se ajustou no seu contexto para poder ajudar na obra de Deus, para poder cooperar na obra de Deus. Nós também, meus irmãos, precisamos nos ajustar naquilo que Deus nos chamou para cooperar na obra de Deus. E por último, meus irmãos, com qual finalidade o Senhor nos deu esses presentes ou equipou a comunidade? Com qual finalidade Deus deu dons e talentos para cada um dos irmãos? Quarto ponto e último, todos esses presentes foram dados para a edificação de todo o corpo. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação
do corpo de Cristo. Os dons, então, são dados nas diferenças para se manter o equilíbrio e a edificação do corpo. Existem diferenças de dons, exatamente porque a intenção é manter o equilíbrio da igreja. Então nós vamos ter pessoas mais dinâmicas, pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes, pessoas mais aptas para o trabalho, diferentes umas das outras, mas isso tudo é importante para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Ninguém aqui, como eu disse, é menos importante que o outro. Todos nós aqui estamos nos ajustando para que a igreja caminhe perfeitamente bem. É interessante, meus irmãos, que a palavra aperfeiçoamento é um termo médico que significa pegar o osso quebrado e colocar no lugar. É o que Cristo fez conosco, nos tornando igreja. Nós estávamos longe de Cristo, nós estávamos presos no pecado, nós estávamos aquém de quem era Deus e de quem era Jesus para nós. O Senhor nos chama para a sua presença, nos dá dons para quê? Para nos ajustar, para juntar o que estava quebrado, para unir o que estava separado, para tornar um o que era distante um do outro, que estava separado um do outro. Porque agora, meus irmãos, querendo ou não, a igreja de Cristo é um corpo. E querendo ou não, meus irmãos, um corpo não pode dizer, por exemplo, eu não preciso de você, mão. Eu não preciso de você, pé. Mas aqui, o exemplo de Cristo para nós é que cada um com o seu dom e talento é importante para a obra de Deus, para o desenvolvimento da igreja, para cada um aqui nessa noite. Por isso, meus irmãos, Paulo mostra nessa carta a finalidade da morte de Jesus Cristo. E a morte de Jesus Cristo traz algumas determinações para a igreja que somos nós aqui nessa noite. Portanto, precisamos entender que frequentar um culto semanalmente não é apenas tirar um desencargo de consciência, vir na igreja porque não tem o que fazer, mas na verdade está envolvendo o uso dos dons que Deus derramou sobre cada um de nós. E aí, nós precisamos entender isso para cumprir o propósito de Cristo nas nossas vidas. Então, meu amigo, meu irmão, meu querido, nessa noite, você tem entendido que Jesus tem te chamado para a obra dele? Você tem entendido que você é importante para a obra de Jesus? Você tem entendido o quanto foi caro você receber esse talento e esse dom? O preço foi morte de cruz, derramamento de sangue. Um inocente morreu para que você estivesse aqui nessa noite adorando e exaltando o nome dele. Você tem consciência da importância do talento, do seu dom para a igreja? Ou você, às vezes, chega aqui à noite, no domingo, e não quer ser nem notado? Tomara que ninguém me veja. Eu até sei tocar teclado, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu sei orar, mas eu não quero que ninguém me chame para orar. Eu até tenho um dom para fazer alguma coisa na igreja, mas eu prefiro não fazer nada. É assim que você tem vindo aqui na casa do Senhor? Ou você entendeu que o Senhor presenteou a sua noiva e os presentes que Ele deu para a noiva são para ser usados? Você tem entendido isso? O que você está esperando então para fazer parte do corpo de Cristo e usar os seus dons e talentos para o desenvolvimento do reino de Deus? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada um dos irmãos. Oremos. Obrigado, ó Pai, pela igreja. Obrigado, ó Pai, por cada um dos irmãos que se reúnem aqui e a igreja militante que se reúne no mundo todo, Senhor. Dispensando os dons e talentos que o Senhor derramou na vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelos pastores da igreja presbiteriana do Diamante,
pelo pastor da Igreja Presbiteriana do Diamante, pelos pastores do presbitério. Obrigado, ó Deus, pelos pastores do mundo todo da Igreja Presbiteriana. Obrigado, ó Deus, pelos grupos de louvores, ó Deus, da Igreja Presbiteriana, das demais igrejas espalhadas, ó Deus, pelo Brasil. Obrigado, ó Deus, pelos talentos que o Senhor tem derramado na Igreja do Senhor, que está, ó Deus, nesse momento adorando, exaltando o Senhor no mundo todo. Obrigado, Senhor, por aqueles, ó Deus, que se empenham, ó Deus, que entendem a importância do dom e têm, ó Deus, se esforçado para desenvolver esse dom e fazer com que a tua igreja, Senhor, desenvolva mais, cresça mais, progrida mais, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo empenho do teu povo, ó Deus, que está espalhado pelo mundo todo. Eu te pedimos, ó Deus, nessa noite, por cada um dos irmãos aqui que se reuniram aqui nesse lugar, ó Pai, nessa noite. Cada um, ó Pai, que teu Santo Espírito trouxe aqui, que o Senhor possa estar despertando esse irmão, essa irmã, que tem um talento, ó Deus, e às vezes quer esconder, quer guardar, não quer usar mais. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor desperte, como o Senhor despertou, ó Deus, 2 diáconos que serão ordenados nessa noite. Desperta mais, ó Deus, diáconos, desperta mais presbíteros, desperta mais, ó Deus, pessoal para o louvor, desperta mais, ó Deus, pessoas para ajudar na obra do Senhor aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, o teu povo nesses últimos dias que aponta para a tua vinda, Pai, porque o Senhor disse: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, encontrar fé na Igreja Presbiteriana do Diamante e na vida de cada um dos queridos que tem se empenhado, ó Deus, no desenvolvimento dessa igreja, no crescimento dessa igreja. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que o campo é grande, ó Deus, que a luta é grande, ó Deus, que o desafio é grande, mas na frente de nós vai Jesus, o Senhor dos exércitos, que garante a vitória da Igreja Presbiteriana do Diamante. Obrigado, Senhor, pelos dons dispensados nas nossas vidas. E continua, Deus, usando cada um dos teus servos talentosos aqui nessa igreja, meu Pai, em nome de Jesus. E desperta novos, ó Deus, para estar na tua presença. Se nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É um privilégio, meus queridos, servir ao Senhor. Agora, meus irmãos, nós vamos, sem perda de tempo, passar para a ordenação dos queridos irmãos que estarão se tornando, serão investidos como diáconos nessa noite. Convido